Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Palcos do Futebol, onde a gente fala dos estádios do nosso país, desde a construção até os dias atuais. E hoje vamos falar do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Antes, se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like, hein? O Mané Garrincha teve sua construção na década de 70. Brasília crescia e precisava de um estádio de futebol para poder receber grandes eventos. Então, veio o Mané Garrincha. Sua inauguração foi em 10 de março de 1974, em um amistoso em que o Corinthians Paulista derrotou uma equipe local, a CEUB, que até já foi extinta, por 2-1. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo jogador corintiano Vaguinho. O estádio foi inicialmente batizado como Hélio Prates da Silveira, que era o governador do Distrito Federal na época. Depois, nos anos 80, o estádio veio a ser rebatizado, ganhando o nome de Mané Garrincha. Na sua inauguração, apenas as arquibancadas inferiores estavam concluídas. As arquibancadas superiores ainda estavam em construção e viriam a ser concluídas logo depois. O estádio era a casa praticamente de todos os times do Distrito Federal. O futebol no Distrito Federal estava apenas engateando e os clubes ainda não tinham seus estádios, então praticamente todas as equipes utilizavam o Mané Garrincha, na época Hélio Prates da Silveira, para mandar suas principais partidas. O antigo Mané Garrincha sediou grandes jogos e grandes competições. Ali nos anos 90 e anos 2000, o Gama apareceu bem no cenário nacional e mandou a maioria dos seus jogos no local, recebendo grandes times do Brasil do campeonato nacional. O grande jogo do antigo Mané Garrincha para a torcida local foi o título do Gama na Série B de 1998, ano em que Gama e Londrina colocaram mais de 51 mil pessoas para ver a final no Velho Mané. Em 2007, o estádio recebeu a final da primeira Copa do Brasil de futebol feminino. Já em 2009, o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo de Futebol, e Brasília, por ser a capital do país, não poderia ficar de fora. Então, o Velho Mané precisou ser remodelado para que virasse uma arena, digna de receber os maiores craques de futebol do mundo. O estádio então foi remodelado, a obra foi orçada em mais de 600 milhões, mas ao final a obra custou aos cofres públicos mais de R$ 1 bilhão. O estádio foi reinaugurado em 18 de maio de 2013, com a final do campeonato Candango entre Brasiliense e Brasília, e com o novo nome, Estádio Nacional de Brasília. Cerca de 20 mil pessoas viram o Brasiliense vencer o Brasília por 3-0 e ficar com o título estadual daquele ano. Bocão foi o autor do primeiro gol do novo Estádio Nacional de Brasília. Nome que, por sinal, ganhou rejeição da população, e o estádio então voltou a ter o nome original, ou pelo menos o nome que tinha antes da grande reforma. O estádio então voltou a ser chamado de Mané Garrincha. Ainda em 2013, o estádio recebeu um Flamengo e Santos, despedida de Neymar, com mais de 60 mil pessoas no estádio, fechando os eventos testes para a Copa das Confederações, que o estádio viria a receber ainda naquele ano. O Mané recebeu antes da Copa do Mundo a Copa das Confederações, como já foi citado. O estádio foi sede da abertura, recebendo o jogo entre Brasil e Japão, em que o Brasil fez 3-0. Já na Copa do Mundo, o estádio recebeu ao todo 7 jogos, sendo 2 da seleção brasileira, entre esses a derrota do Brasil para a Holanda por 3-0 na disputa de terceiro lugar daquela Copa do Mundo. O maior público do Mané na Copa foi a partida entre Brasil e Camarões, quando 69.112 pessoas assistiram à vitória brasileira por 4-1. O Mané ainda recebeu mais alguns torneios importantes de seleções. Recebeu jogos das Olimpíadas do Rio de Janeiro e entre esses um jogo da seleção brasileira. O Mané recebeu Brasil 0, África do Sul 0, jogo em que foi registrado o recorde de público do estádio, quando 69.389 pessoas assistiram ao jogo. E mais recente, recebeu também os Jogos da Copa América desse ano, que foi realizado sem a presença de torcedores nas arquibancadas. Em relação aos jogos de clubes, o Mané também tem, em seu portfólio, competições importantes. Recebeu a final da primeira Copa Verde e viu o time do Brasília vencer o Paysandu nos pênaltis e ficar com o título da competição. Recebeu também o jogo de ida da final da Copa Verde de 2020, onde o Brasiliense se sagrou campeão, vencendo na final o Clube do Remo de Belém do Pará. O estádio também recebe anualmente a Supercopa do Brasil, onde o campeão da Copa do Brasil
enfrenta o campeão do Campeonato Brasileiro, além de vários jogos dos campeonatos brasileiros e também da Libertadores. O Flamengo, por exemplo, mandou alguns jogos dessa edição da Libertadores no Mané Garrincha, já com presença de público. O Flamengo é a equipe que mais jogou no novo Estádio Nacional de Brasília, no Mané Garrincha. Mesmo sendo do Rio, o Mengão optou por levar muitos jogos para Brasília em virtude da sua imensa torcida na região e também do alto valor do ticket médio nos jogos realizados no estádio. O estádio também comporta dentro do seu espaço uma arena para eventos e tem capacidade para 10 mil pessoas. É a Arena Lounge. O estádio tem estacionamento interno para quase 400 carros e externo para mais de 8 mil. Tem ambulatório, salas para serviço de segurança, vestiários ultramodernos, cabines e toda a estrutura para receber bem todos que fazem uma partida de futebol. A capacidade original do Mané Garrincha era de 45.200 torcedores antes da reforma. Já após a reconstrução, o estádio passou a comportar 70 mil pessoas. E seu recorde de público, como já foi dito, foi em um jogo das Olimpíadas entre Brasil e África do Sul, quando 69.389 pessoas assistiram à partida. Esse foi mais um Palcos do Futebol. Se gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ajude o Golzaço compartilhando o vídeo, mandando o link para o seu amigo, para o seu colega. Também estamos no Instagram e no TikTok. É só procurar lá por @Golzaço. Deixe aí também nos comentários o estádio que você quer ver aqui no Palcos do Futebol. Um abraço e até a próxima.